Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Esse que vos fala, irmão Cícero José, para a glória de Deus. Meus queridos irmãos, neste momento eu quero estar estudando um pouquinho com você e aprendendo junto contigo uma palavra de Deus para o meu e teu coração, que está no livro de João, Evangelho de João, no capítulo de número 3. Se você quiser acompanhar, vamos embarcar junto nessa pequena reflexão simples, mas para a glória de Deus. Evangelho de João, capítulo número 3, versículo de número 15 e 16. Nós vamos ver o escritor desse evangelho escrevendo algo muito simbólico nas nossas vidas e nos traz um aprendizado de perfeição para cada um de nós. Nós vamos analisar que o escritor escreve bem assim para nós no versículo de número 15. Vamos lá, queridos, pegar sua Bíblia. Eu vou para a memória, para a glória de Deus, porque eu tenho alguns versículos memorizados e a cada dia eu tenho aprendido um pouquinho mais da palavra de Deus. Que diz o seguinte, no versículo de número 15: porque Deus, ou seja, voltando a recapitular, que Deus ele amou o mundo de uma maneira tal que ele enviou seu Filho. O escritor do livro de João, no Evangelho 3, no Evangelho de João, no capítulo de número 3, queridos irmãos, e o versículo de número 15, ele vai dizer: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos ver essa frase, essa palavra do versículo de número 15 se repetindo no decorrer do versículo de número 16, que vai dizer para nós: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, ou seja, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você vai ver que o versículo de número 15, ele vai dizer, ele vai fazer uma análise daquilo que vai ser escrito a seguir, falando do amor de Deus. E nós vamos ver que o amor de Jesus ele se torna incondicional, como nós vamos ver que ele, sendo Filho de Deus, sendo Deus, porque nós vamos ver lá no capítulo 1 do livro de João, se nós formos olhar e analisar em João 1, e versículo de número 1, nós vamos ver que no princípio ele era o Verbo. Nós vamos ver que no princípio ele era o Verbo. E o Verbo, o Verbo, ele era Deus. Ou seja, nós vamos ver que no princípio ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Nós vamos ver algo interessante. A palavra de Deus no versículo 1 de João 1, no versículo 1 de João 1, nós vamos ver muito interessante, falando a respeito, dizendo que o Verbo se fez carne. Essa epígrafe do versículo, se nós formos olhar na Bíblia, a Bíblia vai dizer que no princípio ele era o Verbo. E o Verbo era Deus. Ou seja, o Verbo era Deus no princípio. Jesus Cristo veio enviado para morrer na cruz do Calvário por nós e para que nós possamos ter vida. Por isso que o escritor do livro de João, ele escreveu falando a respeito do Verbo de Deus, que era Deus, que se fez filho, habitou entre os homens, trazendo para cada um de nós a luz, essa luz que é uma luz que resplandece aonde está nas trevas. E nós vamos ver algo notoriamente quase inexplicável quando nós vamos analisar a respeito do sacrifício de Deus para conosco, quando o Senhor Deus permitiu e inspirou, louvado seja Deus, esse evangelho ser escrito, titularizando o amor de Deus incondicional para conosco,
Nós vamos ver todavia na Bíblia Sagrada falando sobre esse amor. Eu gosto muito de historiar sobre esse amor. E eu falo para você, historiando, o amor de Deus. O amor de Deus se torna incondicional para nós quando nós vemos analisar, vemos os feitos do Senhor Jesus Cristo, aonde ele passava, a sociedade mesmo pecaminosa, ele veio fazer a diferença. A diferença de Jesus. Jesus, como luz, ele nunca chegou para alguém dizendo: eu sou Jesus, eu sou filho de Deus. Nunca. As pessoas viam em Jesus alguém iluminado. As características de Jesus. As características de Jesus eram vistas por conta de anúncio de pessoas que recebiam os seus milagres. E Jesus falava: não conte para ninguém quem foi que fez este milagre, como aconteceu. E as pessoas espalhavam sobre o milagre. Nós vamos ver que o amor de Jesus era tão grandioso que ele não quis se exaltar perante o homem nenhum. Ele não teve por usurpação, sendo filho de Deus, querer ser igual a Deus, porque nós vamos ver que ele era Deus, mas ele fez o papel de filho sem denigrir nem constranger a lei, pela palavra. E nós vamos ver algo muito maravilhoso. Queridos, quando eu fico analisando o que Jesus Cristo ele fez por nós na cruz do Calvário, eu fico pensando: meu Deus, nós não éramos merecedores de tanto sacrifício. Nós vamos ver que Deus ele amou o mundo de uma maneira tão gloriosa que ele enviou o seu Filho amado para que viesse morrer no meu e no teu lugar. O amor de Deus se torna incondicional quando ele nos dá uma instrução, dizendo lá no início do livro de João que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo, irmãos, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, querido. O Verbo era Deus, ele estava com Deus. Ou seja, se Deus não tivesse enviado Jesus Cristo em forma de filho, ou seja, se ele não tivesse concedido a oportunidade de alguém morrer na cruz do Calvário por nós, nós não teríamos a possibilidade de viver. Nós não teríamos a possibilidade de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós vamos ver, meus queridos irmãos, que o amor de Deus ele se tornando tão incondicional para nós, que ele vai dizer, queridos irmãos, no capítulo 15 do Evangelho citado, João, ele dizendo: eu sou a videira verdadeira, E quando Jesus Cristo diz que ele é a videira verdadeira, ele vai dizer que nós que somos filhos de Deus, fomos filhos da promessa, somos conhecedores de uma palavra, dessa palavra, no caso, nós somos as varas, ou seja, somos a vara que está na videira. Jesus Cristo falando para nós: eu sou a videira verdadeira, E ele vai dizer que o Pai, ele é o lavrador. Ele fala que toda vara que está nele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela tem vida e ela é filho, ou seja, se torna filho de Deus por conta de que está conectado a Jesus Cristo. E toda vara que não dá fruto, ela é cortada, arrancada e lançada fora. Ou seja, Deus ele não quer uma árvore que não dá fruto. Então nós temos que ser árvores frutíferas para dar fruto para o reino dos céus. Queridos, o amor de Jesus ele é incondicional para com as nossas vidas. E todavia esse amor ele cresce a cada dia para conosco, nos fazendo um pouquinho mais que vencedores em Cristo Jesus. Devemos analisar, queridos, que a promessa ela vem desde o início, vem desde quando, louvado seja Deus, estava em época de profeta, na escravidão do Egito, que o Senhor um dia viria para resgatar o seu povo, para salvar o seu povo do lamaçal do pecado. O Senhor todo o tempo ele nos traz uma promessa que tem um significado de vida. E Jesus Cristo tendo esse amor especial para com o nosso povo, para com nossos irmãos, até aqueles que não conhecem, ele vai nos incentivar, queridos irmãos, dizendo a respeito do que ele era, seja dizendo ele
de João, todo mundo sabe, um versículo muito citado, João 14, versículo de número 6, dizendo: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém mesmo vem ao Pai, senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele é fiel, só temos vida se estivermos em Cristo Jesus. E Ele dizendo para nós que se nós permanecermos obedientes a essa palavra de Deus, verdadeiramente nós podemos ser um discípulo de Jesus. Nós podemos ser os seus discípulos. Se nós formos olhar, queridos irmãos, no Evangelho de João, no capítulo de número 8, o versículo, se não me falha a memória, é o versículo de número 30, ou é o versículo de número 31, eu não lembro mais, mas a palavra, ela vem usar a fidelidade, dizendo que se vós, e dizendo ele a todos aqueles que estavam com ele, e se eles permanecessem em Jesus, verdadeiramente ele seriam seus discípulos. Ou seja, temos que estar em Jesus. É lá em João 8, mas eu não lembro o versículo, mas ele está dizendo: se vós verdadeiramente permaneceres em mim, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então, para que tenhamos parte no reino dos céus, para que tenhamos parte a uma promessa, para que fizemos parte desse amor tão maravilhoso que o Senhor Jesus Ele tem por nós, temos que permanecer firme nele e obedecer os seus mandamentos, entender, louvado seja Deus, que só temos vidas através do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se disso, porque Deus, Ele amou, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Devemos obedecer, e essa obediência, ela requer sacrifícios de se abster, ou seja, de renunciar. É uma coisa que devemos fazer, renunciar a muitas coisas que não provém de Deus, muitas coisas que não agradam ao Senhor. Temos que renunciar, tem que haver renúncia, tem que, se distanciar do mal, tem que se render aos pés do Senhor a cada dia. Temos que buscar, temos que exaltar o Senhor na beleza da sua santidade e acreditar nessa promessa. E como que nós vamos estar fazendo isso? Como que nós vamos estar aprendendo todas essas coisas que a palavra do Senhor Jesus Cristo nos ordena? Através disso, aprendizando, ou seja, um aprendizado que só vem através de leitura, só vem através de análise, só vem através de alguém que quer estudar e quer aprender realmente o que a Bíblia nos ensina. Se nós formos analisar, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, as promessas do Senhor, ela vem para todo aquele que crê no seu nome, todo aquele que proclama o nome do Senhor, todo aquele que busca, todo aquele que se interessa em fazer a vontade de Deus. Porque no livro de Isaías, nós vamos ver que a palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Isaías, no capítulo número 55, no versículo de número 6, se não me falha a memória: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Sabe, irmãos, nós temos que analisar, e temos que ver, irmãos, que nós, quando éramos pessoas que não serviam ao Senhor, nós éramos perversos, nós éramos rebeldes, e importa que nós venhamos abandonar, venhamos deixar o caminho de perversidão, ou seja, o caminho da mentira, venhamos viver na verdade, pois a palavra do Senhor, ela tem uma promessa, e essa promessa, querida, é para mim e para você. Essa promessa, irmãos, é para que nós venhamos entender de fato o que Deus ele tem para conosco. Ele tem uma promessa perfeita em nossas vidas. Irmãos, eu fico muito feliz quando eu ouço a palavra de Deus
E fico perplexo com as maravilhas do Senhor, né? Eu fico muito perplexo em analisar que o Senhor tem uma promessa para nós. Amém, irmãos? Então, queridos, que nós possamos analisar que realmente o Senhor Deus, Ele quer para as nossas vidas. O Senhor quer uma palavra cumprida em nossas vidas, mas é necessário que venha a acontecer a busca constante no Senhor. Lembra disso, porque Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo e exaltado é o meu Senhor. Deus abençoe, queridos.